referências aqui sobre apoio presencial para chegar nesse momento que a gente está agora, que é investir todas as energias em conseguir fazer com que o apoio tenha a maior efetividade possível, porque é a estratégia de formação que está mais próxima ali do professor, a estratégia de formação em serviço que consegue chegar mais perto da sala de aula. E aí, para março, a gente trouxe sugestões de organização do trabalho da seguinte forma, em 3 etapas principais, que já a Denise vai explorar com mais detalhes. A primeira etapa é de estudo e apropriação da rubrica de qualidade da aula e do protocolo de observação, que aí eu queria trazer mais alguns elementos nos slides seguintes para vocês. Então, essa seria a primeira etapa. Uma segunda etapa de fazer uma formação e orientação com o coordenador pedagógico em relação a esses materiais. Então, poder estudar junto com eles a rubrica, o protocolo, eventualmente fazer algumas observações em conjunto, testar, olha, eu anotei isso, o que você anotou, o que isso ajuda a gente a dar o feedback ou não. E uma terceira etapa, que é, de fato, realizar os apoios presenciais com o uso do protocolo de observação e ver o que está funcionando, o que está ajudando, o que não está ajudando, para a gente poder ir evoluindo juntos com o tempo. Então, essas são as 3 etapas que a gente sugeriu para o mês de março, que logo em seguida a Denise vai explorar aqui com vocês as ações que a gente previu. Só que antes disso, eu queria aproveitar esse momento que estamos aqui junto, né, com todos os PECs qualidade da aula e com o SEX também, para antecipar um pouco alguns slides, alguns elementos que a gente vai levar para essa live de amanhã, que é direcionada para a rede inteira, para diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico, PEC, supervisor e dirigente. Então, são alguns slides que a gente quer levar para todo mundo amanhã e que a gente já queria antecipar aqui para vocês. Então, vamos começar por esse primeiro aqui, que é esse ponto da ampliação da efetividade do apoio presencial. Então, como eu disse agora há pouco, a gente está sempre muito preocupada em fazer com que essa estratégia, que todo mundo investe tanto tempo na rede, gestores investem bastante tempo da jornada deles na realização de apoios presenciais, vocês investem muito tempo da rotina de vocês fazendo apoios presenciais, outros PECs também realizam, eventualmente alguns supervisores também fazem. Então, a gente quer poder fazer com que essa estratégia que demanda tanto de todo mundo, que todo mundo investe tanta energia, seja bastante efetiva e, de fato, consiga gerar o impacto que a gente quer gerar, que é o aumento da qualidade das aulas e, consequentemente, o desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes. E aí, quando a gente está falando de efetividade de apoio presencial, a gente sempre está olhando para esses 3 passos, assim. O primeiro passo é a gente ter um parâmetro compartilhado entre secretaria e toda a rede do que é uma aula de qualidade. Então, quando a gente está falando de aula de qualidade, a gente está falando sobre o quê? Um segundo passo, que é coletar evidências relevantes do que aconteceu da aula. Então, quando a gente vai fazer uma observação, às vezes tem fatos que acontecem que são muito relevantes, que vão ajudar a gente a dar um feedback específico para o professor, para que ele possa avançar na prática dele em relação pensando na próxima aula, e tem alguns fatos que não são tão relevantes ou que não deveriam ser prioridade naquele momento. Então, a ideia é que a gente dê uma atenção grande em relação à coleta de evidências que são relevantes, que aconteceram naquela aula. O terceiro ponto é que a gente dê esses feedbacks formativos baseados no que aconteceu e no que é possível melhorar. Então, a gente investiu bastante energia nos últimos tempos, muito para o momento de feedback. A gente teve algumas formações com PECs qualidade da aula em relação a isso, a gente teve uma série de ações em relação ao feedback, mas agora a gente quer investir um tempo em etapas um pouco anteriores. Então, de criar esses parâmetros comuns, o que é uma aula de qualidade, quais são os aspectos centrais, quais são os aspectos que levam, de fato, à aprendizagem, e como é que a gente também refina o nosso olhar para capturar essas evidências em sala de aula e usá-las como insumo para a gente dar um feedback para o professor que seja bastante assertivo, bastante objetivo e, sobretudo, ajude no desenvolvimento dele. Então, para esse aspecto de saber o que é uma aula de qualidade, a gente construiu uma rubrica que é a nossa espécie de declaração do que é uma boa aula, do que é uma aula que gera aprendizagem, que eu vou mostrar logo em seguida para vocês alguns elementos. E essa rubrica, para a gente concretizar o uso dessa rubrica, a gente construiu um novo protocolo de observação, que é o instrumento prático de observação, a ideia é que vocês e os gestores levem para a sala de aula, e isso ajude a fazer algumas anotações de elementos que são relevantes ali naquele acontecimento ali da aula, e que vão servir de insumo depois para o feedback. E aí, quando a gente está falando da rubrica de qualidade da aula,
Tudo isso, gente, a gente detalhou um pouco no roteiro do PEC Qualidade da Aula para março, mas também detalhou muito no documento orientador de apoio presencial. Então, como eu disse agora há pouco, a ideia é que vocês passem a usar o mesmo sistema para registro do apoio presencial que os gestores também usam, tudo isso que a gente está dizendo aqui vai impactar nesse sistema, ele se concretiza no sistema e na forma que a gente construiu o protocolo. Então, quando a gente está pensando na rubrica da qualidade da aula, a gente está falando dessas categorias que fazem, esses elementos que fazem a aula ser boa. E dividiu em 3 grandes elementos. O planejamento e o domínio do conteúdo. Então, aqui a gente está pensando se o professor sabe aonde quer chegar, sabe quais são os objetivos de aprendizagem que ele tem para cada uma das aulas, e conduz aquela aula com segurança conceitual. Então, ele tem domínio do conteúdo, ele consegue dar bons exemplos para os estudantes, consegue explicar as coisas de formas variadas, caso os estudantes não estejam entendendo. Então, é a categoria que olha para isso, planejamento e domínio de conteúdo. Uma segunda categoria, que são as estratégias de aprendizagem. Então, aqui a gente está preocupado em o que o professor faz durante a aula favorece a aprendizagem dos estudantes. Então, tem aspectos, por exemplo, da verificação se os estudantes estão compreendendo ou não, de fazer alterações no rumo da aula, dependendo dos elementos que ele capturar ali em relação ao que ele está observando dos estudantes. Então, tudo isso é pensando em ações que têm foco em aprendizagem. E uma terceira categoria que é voltada para a gestão da sala de aula, que aqui a gente quer observar se o professor engaja os estudantes nas atividades que eles estão ali fazendo em sala de aula e lida com casos de dispersão em disciplina. Então, vocês vão perceber que essas categorias de apoio presencial não são diferentes das outras que a gente já trabalhava até então, né? São bastante semelhantes, a gente só agrupou aqui em 3 grandes elementos: planejamento e domínio de conteúdo, estratégias de aprendizagem e gestão da sala de aula. E aí, dentro de cada uma dessas categorias, a gente traz alguns aspectos centrais, que são os elementos observáveis. Então, como que eu vou saber se o professor sabe onde quer chegar e está conduzindo a aula com domínio conceitual? Aqui a gente trouxe alguns elementos que vão nos evidenciar isso. Então, primeiro elemento, se o objetivo de aprendizagem da aula é evidente, se o professor demonstra preparo e domínio na utilização dos recursos pedagógicos escolhidos para a aula, e se o professor demonstra domínio do conteúdo ao explicar, dar exemplos e responder às dúvidas dos estudantes. Então, aqui a gente dá um passinho além nessa categoria, que é pensar o que eu consigo efetivamente observar, quais são esses fatos, quais são essas evidências que vão ser capturadas em sala de aula, que me diz se o professor está conseguindo definir um rumo ali com foco em aprendizagem, conduzindo aquela aula com segurança conceitual. E a gente fez o mesmo exercício para as outras categorias. Então, elementos observáveis em relação às estratégias de aprendizagem se o professor checa que os estudantes estão entendendo, se o professor consegue identificar dificuldades ou avanços dos estudantes e adapta o ritmo ou a atividade com base nisso, e se os tempos estão adequados para as atividades e para a realização de sistematização ou conclusão. E o mesmo exercício também para a gestão da sala de aula, no sentido aqui de que o professor consegue manter a maior parte dos estudantes envolvidos e intervém de forma respeitosa quando os alunos são dispersos ou quando surgem casos de conflito em disciplina. Então, aqui a gente tentou destrinchar um pouco mais em elementos observáveis. Estou trazendo bem no geral aqui para vocês, mas a ideia é que a gente explore com um pouco mais de calma amanhã na live de apoio presencial, que vai acontecer às 2h no canal de gestão, que vai ser muito importante que vocês participem e também leiam o documento orientador de apoio presencial que a gente compartilhou hoje com a rede, que a gente entra mais em detalhes do que são essas categorias, o que é exatamente um elemento observável e, sobretudo, como é que isso aparece no protocolo de observação. Então, eu vou trazer um exemplo aqui só do protocolo de observação, que vocês vão ver que ele tem elementos bastante diferentes do que tinha até então. Então, aqui a gente está tentando incentivar muito que a rede inteira, vocês, os gestores, consigam ter um olhar bem factual. Então, consigam descrever momentos das aulas que evidenciam a resposta que vocês derem em cada uma das questões. Então, nesse exemplo aqui, em relação ao objetivo de aprendizagem da aula, a gente coloca algumas possibilidades de resposta, né? Então, com base no que você observou ali da aula, se o objetivo de aprendizagem ficou explícito ao longo da aula, se ficou implícito ao longo das atividades, ou se não ficou evidente em nenhum momento. Mas eu acho que o mais importante aqui desse formato de protocolo é aquela parte aberta, para você descrever os momentos que evidenciam essa resposta.
Então, por exemplo, você entrou na sala de aula, o professor estava ali no início da aula e compartilhou com a turma, ó, gente, hoje então a gente vai trabalhar isso, isso e isso, dessa forma. Então, acho que esses são os momentos mais importantes de você conseguir descrever, porque isso vai te dar muito insumo depois para pensar se aquela prática está sendo efetiva ou não para a aprendizagem, e aí apoiar o professor a desenvolver algumas estratégias para melhorar essa prática, se for o caso. Então, a ideia é que a gente explore no documento orientador de apoio presencial, a gente entra mais em detalhes em relação a cada um desses aspectos, como é que eles se concretizam nesse protocolo, e vamos explorar isso na live de amanhã também com todo mundo, e a gente quer incentivar muito que vocês façam essa leitura inicial para na live já chegarem com dúvidas bem qualificadas em relação a isso. Aí eu vou até passar aqui, a ideia é a gente não passar por todos os pontos do protocolo, não, juntos, para chegar na parte das etapas de trabalho que a gente trouxe aqui de sugestão para março, que eu explorei agora há pouco, mas a Denise vai entrar mais em detalhes do que a gente sugeriu para vocês. Bom, vamos lá, né? Bom, pessoal, bom dia. Já estamos aí, como a Raíssa trouxe, no segundo mês de trabalho, né? Indo para o segundo mês de trabalho, né? Sim. Então, muita coisa aí já aconteceu nessa metade do mês de janeiro, durante o mês aí de fevereiro, que está encerrando agora, sexta-feira. E vamos entrar aqui no trabalho que é esperado aí, que vocês se organizem, que vocês conversem entre vocês, para poder executar ao longo do mês de março, sendo aí guiado, direcionado aí pelas orientações, pelas propostas, pelas sugestões que nós estamos trazendo aqui no roteiro de março. Então, dentro do apoio presencial, que como vocês viram, já foi publicado tanto a live de amanhã, como também já foi publicado, também divulgado o roteiro sobre o apoio presencial, e também na nossa primeira formação eu abordei um pouquinho, dei ali uma pincelada sobre como ficaria este apoio presencial a partir do momento que ele fosse lançado, que ele fosse colocado lá no sistema para vocês, tá? Então, para que vocês possam trabalhar aí com muita segurança dentro das unidades escolares, nós trouxemos aqui uma divisão deste trabalho, porque é bastante coisa por onde começar. Então, nós vamos começar aqui pela etapa 1. E dentro da etapa 1, o que nós queremos que vocês foquem? Vocês foquem no estudo da rubrica e do protocolo. E um bom instrumento para isso é justamente o documento orientador que já foi divulgado no dia de hoje. Então, o ideal é o quê? Que vocês sentem com este documento, que vocês olhem este documento, que vocês já vejam quais são as categorias, como essas categorias se desdobram nos aspectos observáveis desta aula, porque são esses aspectos que irão trazer para vocês os elementos, os fatos que estão ocorrendo no momento da aula. Após isso, vocês estarão fazendo as análises de bons exemplos e contra-exemplos. O que vocês já têm de exemplos de apoio presencial? O que foi colocado para vocês como um contra-exemplo deste apoio presencial? E a troca de experiências com a equipe da URI. Então, nesse momento de estudo, é bom, é aconselhável que vocês qualidade da aula, e não apenas os PECs, mas também os qualidade da aula, mas os DCs e os SEC, que vocês estejam trocando as experiências de apoios que vocês já realizaram ao longo aí da trajetória de vocês. Aquele que trouxe ali uma mudança na postura do professor, no trabalho do professor, qual foi o tipo de observação que vocês fizeram neste momento, para que vocês possam ir reunindo experiências e reunindo aí insumos para construir um olhar novo em cima aí dos próximos apoios presenciais que vocês estarão fazendo. Cumprida a primeira etapa, a gente passa aí para a segunda etapa, que é alinhar as concepções e as expectativas. O que vocês têm como concepção? Que, diante desse estudo que vocês fizeram na primeira etapa, vocês vão ali ter algumas concepções. Quais são as concepções? E alinhar isso
junto com os colegas, e não apenas junto com os colegas, mas também com os gestores das unidades escolares. E quais são as expectativas que vocês irão gerar em cima disso? O que vocês querem ver ao final de todo este trabalho? A análise de registros de apoios já realizados. Essa análise de registros aí já dá para pegar dos apoios que vocês já fizeram, dos apoios que os coordenadores já fizeram, e vocês verem qual foi a linha de observação que vocês adotaram naquele momento, e qual é a linha de observação que a rubrica e que o novo protocolo está ali apontando. Quais são as convergências, quais são as divergências e o que realmente vai levar este professor a um crescimento profissional dentro de sala de aula. E a socialização das rubricas nas ATPCs. Então, após vocês conversarem aí com os gestores, vocês alinharem essas concepções, alinharem essas expectativas, tanto dentro da URI como dentro das unidades escolares, a pessoa que estará sendo observada por meio dessa rubrica, com o uso deste protocolo, ele tem que estar, informado sobre isso. E o melhor momento para que ocorra esse comunicado, que ocorra essa socialização, que ocorra ali a apresentação desses documentos a quem vai estar sendo observado durante o desenvolvimento da sua aula é o professor. E nada melhor que a ATPC para que o coordenador possa fazer este movimento aí, até porque todo esse trabalho, ele vai ser colocado para o professor, ele vai ser encaminhado ao professor. E aí é bom que ele já tenha ali noção, que ele já saiba que o documento de registro pelo qual ele está sendo observado e pelo qual ele estará recebendo este feedback, já não mais é aquele que ele conhece, já não é mais aquele que ele está habituado, mas que existem outros aspectos, que existem ali coisas que estão mais aprofundadas, coisas que trazem de fato quais são os elementos que estão sendo observados dentro da aula dele. Tá bom? E aí... fazer um comentário sobre isso, gente. Logo quando a Denise terminar de falar sobre etapa 3, eu vou abrir aqui bem brevemente o documento orientador de apoio presencial, mandei o link aqui no chat para vocês, só para a gente ter uma cara, mas acho que o principal ponto, vamos explorar com bastante calma na live de amanhã, para poder passar por todos os pontos que vai ser importante, mas essa questão da socialização da rubrica nas ATPCs, a gente considera um ponto extremamente importante, porque a ideia é que a rubrica não ajude só o observador, mas quem está sendo observado também, né, o professor. A ideia é criar parâmetros comuns para a rede inteira de aspectos que são muito centrais para uma aula de qualidade. E aí sempre, de novo, reforçando, quando a gente está falando de uma aula de qualidade, a gente quer falar de uma aula que gera aprendizagem. Então, esses aspectos que aparecem na rubrica são aspectos que a gente entende que, se bem construídos, se bem trabalhados, o potencial de gerar a aprendizagem que os alunos precisam desenvolver é bastante grande. Podem ter outros aspectos? Com certeza vão ter outros aspectos. Tem coisas que acontecem ali em sala de aula, ou que o professor, ou o gestor, ou vocês julgam como relevantes, que poderiam ser contemplados também. Aqui a gente está colocando assim o básico, de checar se o aluno está entendendo, de ter um objetivo de aprendizagem bem definido, de ter segurança do uso dos materiais. Então é muito importante que tenha esse trabalho também, bastante incentivado por vocês e feito pelo coordenador pedagógico dentro da escola, de explorar essas categorias, esses aspectos centrais da rubrica também com os professores, para que eles estejam apropriados em relação a isso e que eles possam fazer essa autorreflexão. Às vezes, quando o professor recebeu um feedback de, por exemplo, o objetivo de aprendizagem não estava muito claro para os alunos, eles não sabiam muito bem onde chegar, ou você não estava conseguindo traçar um caminho muito claro de onde você queria chegar, o professor também pode fazer altas reflexões sobre a prática dele, pensar, nossa, será que na próxima aula eu mostro o objetivo de aprendizagem na aula, ou finalizo a aula sistematizando que ponto que a gente chegou? Então, compartilhar esses elementos com os professores, dar visibilidade para todo mundo, é super importante para que a gente tenha bastante robustez nessa conversa pedagógica mesmo dentro da escola. E o apoio de vocês, junto com o coordenador nesse processo, vai ser extremamente importante. Sem contar que quando eu sei exatamente o que esperam
que eu desenvolva, fica muito mais fácil para que eu me organize para desenvolver aquele trabalho. Então, a socialização desses documentos dentro das ATPCs dá até visibilidade muito ampla e clara para o professor daquilo que se espera ao longo da aula dele, o mínimo que se espera, que como a Raíssa trouxe, muitas coisas podem acontecer que não estão contempladas nesses dois documentos, mas o mínimo que pode acontecer, nós procuramos ali, se teve um cuidado de cercar e colocá-los aí dentro desse documento. E a finalização aqui das etapas de trabalho é o planejamento e a realização das observações. Isso sempre com o foco pedagógico, que estará sendo aí norteado tanto pela rubrica como pelo protocolo de observação. A modelização do processo para o coordenador, que essa modelização de processo, nós viemos trabalhando bastante com vocês e com os coordenadores ao longo dos acompanhamentos, das observações, dos apoios que vocês realizaram de forma conjunta. Então, a ideia ali era que o coordenador fosse observando a sua prática e que ele fosse vendo aquilo como um modelo ali, um possível modelo a ser seguido. E, por último, registrar esse apoio presencial que foi realizado, que pode ali continuar sendo feito junto com o coordenador, na possibilidade disso acontecer, ou simplesmente você irá fazer o seu e o coordenador irá fazer o dele. Mas neste primeiro momento de uso deste documento, de registro, o ideal é que no momento deste registro, este coordenador esteja junto, que ele veja como que você está fazendo o uso do sistema, que você veja o porquê que você apontou aquele fato na aula, qual foi o indício que você teve para apontar tal evidência, o porquê que você está dando o feedback baseado naquela evidência. Então, se vocês conseguirem fazer isso juntos, o apoio juntos em sala, é recomendável. Mas, se tiver aí algumas inconsistências nas agendas de vocês, que você realize o seu, mas que você faça esse registro, procure fazer este registro ali com o coordenador acompanhando. É uma boa saída. Tá? E acho que essa é uma boa estratégia também de aprendizado conjunto, né? Exato. Os coordenadores são colegas de trabalho de vocês, assim como vocês são colegas e parceiros desses coordenadores. Então, acho que a ideia de vivenciar isso junto em vários momentos vai ajudar todo mundo a se apropriar do protocolo e justamente isso, ver, ó, isso aqui está funcionando muito bem para a gente, vamos tentar potencializar aqui, ou isso aqui não funcionou muito bem, a gente vai querer saber também o que não estiver funcionando. Então, ter esse momento de troca e parceria vai ser bem, bem importante. Denis, posso mostrar? Eu vi Pode. Que tem algumas dúvidas que surgiram aqui no chat sobre o sistema, de que hoje vocês, alguns PECs, né, começaram a registrar alguns apoios, e aí depois, quando salva o apoio, aparece no modelo antigo. A gente ficou sabendo já dessa questão e já está trabalhando com o pessoal da sede para poder resolver. Então, fiquem tranquilos que isso não vai continuar do jeito que está aparecendo agora. A ideia é que o sistema, como era antes, deixe de aparecer para todo mundo, né, seja no momento de preenchimento, seja no momento do relatório final, e a gente passe a trabalhar só com esse novo protocolo de observação, que é muito mais factual, é muito mais descritivo para dar esses insumos para depois vocês darem o feedback. O link do documento, eu vou colocar aqui de novo no chat, o documento orientador de apoio presencial, mas aí se vocês puderem colocar minha tela aqui para compartilhar, eu só queria mostrar a cara dele para vocês. Logo depois que terminar a live, a Denise vai postar tanto o roteiro de acompanhamento e o link do documento orientador de apoio presencial também para vocês lá na comunidade. Mas o link está aí no chat e ele tem essa cara aqui. Então, começa com um momento, né, com o sumário do que a gente encontra nele. Então, tem uma breve explicação sobre o que é o apoio presencial. Depois, a gente explora um pouco mais a metodologia do apoio presencial, desde a primeira etapa, que é de conhecer a rubrica de qualidade da aula, até a etapa 7, que é o momento de solicitar a anuência do professor no sistema.
Então, esse é um passo importante que acontece já no sistema de apoio presencial. Quem é observador registra todas as observações, registra o feedback e depois o professor dá o ok dele no final. Depois a gente passa a explorar os aspectos centrais da qualidade da aula e como isso se desdobra para o protocolo de observação, dá algumas orientações práticas de como registrar as evidências no protocolo. Também tem um capítulo específico sobre feedback, que a gente dá algumas orientações de como fazer o feedback, nada diferente do que a gente já vem falando, estudando junto com vocês nos últimos anos, aqui a gente só formalizou nesse documento, e aí termina com algumas referências que embasaram a criação tanto da rubrica, quanto do protocolo, quanto do documento em si. E aí, se vocês forem descendo no documento, fizerem uma leitura atenta, tá tudo aqui, assim, essas etapas que a gente está falando, o que é o apoio presencial, o que não é o apoio presencial, as etapas da metodologia de conhecer a rubrica, agendar a observação, marcar o feedback, etc. E aqui nessa parte de qualidade da aula, a gente explora cada um dos aspectos que a gente mostrou agora há pouco no slide, e vai destrinchando os aspectos. Então, dentro do planejamento e domínio de conteúdo, o aspecto de objetivo de aprendizagem da aula é evidente, qual que é a explicação em relação a esse aspecto, o que é uma prática que é muito efetiva para a aprendizagem e o que é uma prática que não é efetiva para a aprendizagem, e como esse aspecto se materializa no protocolo de observação. Então, a gente tentou deixar bastante detalhado e vinculado a rubrica, que nada mais é do que um material de estudo, para ser uma referência mesmo, e o protocolo, que é o instrumento mais prático ali de trabalho durante a observação. Então, aqui a gente vai dando todos os detalhes sobre isso, e aí, na parte dos focos, a gente traz alguns exemplos do que é interessante para fazer o registro de evidências dentro da sala de aula. Como eu falei agora há pouco, também traz alguns elementos em relação a feedback, algumas orientações gerais, e, por fim, termina com uma listagem das referências que a gente usou para poder construir todos esses materiais. Uma das referências que eu tenho certeza que todo mundo já conhece é também o livro do Pedro Reis, que está aqui. Então, uma referência já antiga na rede, bastante utilizada, esse livro Observação de Aulas e Avaliação do Desempenho Docente. Mas a gente trouxe outras referências aqui, que vale a pena, se vocês tiverem um tempo, de ler esses materiais. São materiais super ricos, que nos ajudaram a fazer uma discussão bastante aprofundada em relação ao apoio presencial. Então, a ideia, se a gente puder voltar lá no slide agora, a ideia da etapa 1, dessa prioridade em relação ao roteiro de acompanhamento do PEC Qualidade da Aula do mês de março, é poder se debruçar em cima da rubrica, se debruçar em cima do protocolo, ler com calma, trocar experiências com os colegas da URI, fazer esses estudos conjuntos. A etapa 2, de fazer esse momento com os coordenadores pedagógicos, para que eles também possam se apropriar disso, vocês como mediadores dessa aprendizagem, mas a gente recomenda que vocês mandem todos os materiais direto para eles possam estudar e entender autonomamente. E a terceira etapa, que dado que a proposta é que a partir dessa semana a gente já começa a contabilizar toda a realização de apoios presenciais, que vocês façam os apoios presenciais com o uso desses instrumentos. Vai ser imediato? Nossa, amanhã já vamos estar super apropriado do protocolo, usando, ver o que está funcionando. Não, claro que não, tem coisa que vai ser um processo. Vocês vão usar, talvez gere um pouco de dúvida, mas aí ao longo das semanas a ideia é que todo mundo esteja muito mais apropriado, que a gente vá amadurecendo esse caminho junto com todos. Então vamos explorar certamente nas nossas próximas orientações técnicas, vamos explorar na formação do PEC Qualidade de Aula, que eu, se não me engano, é maio, né, que está marcada no calendário. Março, 5 de março. 5 de março. Ah, próximo a ter, mas a presencial acho que está para maio. Maio. Então, certamente a gente vai ter bastante, várias oportunidades de poder explorar isso com vocês. E aí, só uma última coisa para a gente já passar para a próxima prioridade, que a gente só tem 23 minutos para poder finalizar. Uma última coisa que eu ia falar, com base no que surgiu aqui no chat, é que todo mundo que fizer apoio presencial na rede, seja gestor escolar, seja PEC, seja eventualmente supervisor, todo mundo que fizer apoio presencial vai usar o mesmo sistema, que é o sistema de apoio presencial.
Então, se o PEC DC for fazer um apoio presencial, ele vai usar o sistema de apoio presencial. Se o PEC recomposição for fazer um apoio presencial, vai usar o mesmo sistema. Então, a gente incorporando, né, todo mundo no mesmo sistema, utilizado pelos gestores, a ideia é criar essa coerência, esses parâmetros comuns e a mesma operacionalização ali do registro do que está acontecendo nesse processo de observação, esse feedback. Dito isso, se reforça a necessidade de alinhamento das concepções e as expectativas que vocês vão traçar aí. E só como dica, que inclusive está posta em roteiro, de posse do roteiro, de posse do documento orientador, das orientações que virão na live de amanhã, que os PECs Qualidade da Aula organizem uma reunião online para apresentação e para detalhamento, para tirar dúvida dos coordenadores. Dá celeridade ao processo, porque senão vocês terão que passar aí escola por escola e isso vai levar muito tempo. Então, depois de todo esse processo, a leitura do roteiro, os estudos que vocês fizerem aí, que vocês já vão começar a live de amanhã, vocês podem organizar aí uma reunião online com os coordenadores que vocês acompanham, tá? Bom, pessoal, seguindo aqui. Tem que adiantar, pular esses slides aí. Bom, vamos passar, que isso aqui vai tudo para vocês, tá bom? E eu acho que eu tô subindo. Eu tô voltando, gente. Peraí, perdi o tino aqui. Aí, chegamos na nossa segunda prioridade do mês, que é transformando o diagnóstico em ações. Organize sua agenda e os focos específicos, com base no contexto de cada escola. Pensando nessa transformação aí do diagnóstico em ação, nós vamos retomar a uma das prioridades que vocês fizeram no começo do mês, no mês de fevereiro, na última semana, né? Sim. Que foi a análise das forças, das oportunidades, das fraquezas e das ameaças, o relatório síntese FOFA. Isso está bem fresquinho na cabeça de vocês, que inclusive vocês ainda estão trabalhando com isso nesta última semana, é a última semana para vocês estarem trabalhando aí com esse relatório, e é o momento de nós, em março, resgatarmos todo este diagnóstico que vocês fizeram, para que vocês possam começar a detalhar o plano de trabalho, o plano de acompanhamento, de formação, de orientação que vocês terão com cada uma das unidades de vocês. Depois, a definição dos próximos passos e o início da formação, apoio e orientação ao coordenador pedagógico. Então, toda essa segunda prioridade, ela parte de onde? Ela parte do trabalho que vocês fizeram nas visitas iniciais às unidades escolares e com o relatório aí que vocês juntaram, coletaram todas as informações dessas escolas e vocês aí fizeram o relatório síntese baseado no FOFA, tá? Então, resgatamos isso para que possamos aí dar os próximos passos. E aí a gente vai falar um pouquinho do diagnóstico à ação. E isso sempre pensando na decisão que vocês irão tomar. Então, em primeiro momento, a gente aponta aí a definição de rotina de visitas, sempre lembrando da nossa meta, que é uma visita a cada quinzena corrida em cada uma das unidades escolares. No entanto, vocês apontam muito que há escolas que elas são um pouco mais fragilizadas, que tem coordenador que precisa de um pouco mais de atenção, que precisa de um pouco mais de apoio, que precisa que você esteja ali um pouco mais disponível para ele. Você pode começar a pensar em quê? Em reuniões online para esse coordenador, em plantões de dúvida, possíveis plantão de dúvida, você tirar ali, não sei, o finalzinho da segunda-feira ou o finalzinho da sexta-feira, que são 2 dias que está um pouco mais tranquilo dentro dos núcleos pedagógicos, e você se disponibilizar para esses atendimentos, e você colocar isso
dentro da sua rotina de visitas. Faz as visitas quinzenais de forma corrida em cada uma das escolas e você vê nesses dias aí como que você pode fazer o atendimento a este coordenador. E uma solução seria justamente essas reuniões online. Isso para quê? Para priorizar a escola conforme o diagnóstico dela. Então, aquela escola que ela é uma escola mais de acompanhamento, que ela já caminha sozinha, você vai fazer as suas visitas normalmente a cada 15 dias, mas você não precisa priorizar essa escola neste acompanhamento que de repente você vai fazer online, desse atendimento que você vai fazer nesses plantões de dúvidas aí. Tá? A potencialização das forças já existentes, aí você vai olhar para dentro desse relatório, desse diagnóstico, desse relatório FOFA que você fez, e você vai olhar quais são as potencialidades de cada uma dessas escolas. E a partir dessa potencialidade, você começa ali o processo de qualificação desse trabalho pedagógico. E o enfrentamento das fragilidades, olhando aí para dentro desse relatório, quais são as fragilidades, quais são as fraquezas, quais são as ameaças que cada uma das suas escolas apresenta e se apresenta e como você vai enfrentar essas fragilidades aí. Não acerto. Eu ensino, provavelmente eu ensino. Eu não acerto, eu vou aprender, até final do ano eu aprendo. Aqui, ainda do diagnóstico ação, qual o percurso aqui que nós estamos colocando como uma proposta para vocês seguirem aí? Então, primeiro, a organização da sua agenda, com foco em unidades que apresentam mais fragilidades. Por isso que nós aí estamos propondo que vocês pensem em possíveis reuniões online com as escolas mais frágeis. É uma maneira de você estar ali um pouco mais próximo desta escola, sem ter que se deslocar mais de uma vez a cada 15 dias para esta unidade escolar. Porque nós sabemos, né, Raíssa, que tem PEC que vai à escola 2 vezes toda semana, 2 vezes na semana. Então, começa a pensar nessa possibilidade aí, uma organização de agenda com foco nessa unidade um pouco mais frágil. A construção de vínculo e confiança com os professores. Vocês tiveram aí um primeiro momento de conhecer os professores, de saber quem eram os professores que estavam chegando na unidade, quem eram os professores que apresentam uma maior resistência ao apoio presencial. Então, começa a pensar em construir o vínculo com foco neste professor. Porque aquele professor que já aceita esse apoio, que já recebeu, que vê isso aí como um apoio, que ele já internalizou a ideia formativa do apoio presencial, esse professor você vai apenas realizar o apoio para ele. Mas vamos construir o vínculo, vamos tentar fazer esse professor resistente confiar no seu apoio presencial. Tá? O acompanhamento das orientações que já foram pactuadas com esta unidade, com as unidades escolares, e quais são os avanços que vêm sendo feitos. O que dessas orientações eles já conseguiram colocar em prática e quais foram os avanços que isso trouxe nesta prática aí. Os ajustes da abordagem ao perfil do coordenador, lembrando que no mês de dezembro, janeiro, de dezembro a janeiro, nós apontamos 4 possíveis perfis de coordenador, 4 possíveis cenários que você poderia estar ali encontrando dentro desta unidade escolar. Então, como que você vai ajustar a abordagem de um determinado assunto com este coordenador? Se ele já é um coordenador que já tem larga experiência, se ele é um coordenador que está iniciando, se ele é um coordenador que, de repente, ele chegou na escola no final de dezembro, depois do planejamento, que nós sabemos que tem muitos coordenadores sendo designados ainda. Então, qual vai ser a abordagem? Como que você vai conversar com este coordenador? Tá? E o registro das observações, dos feedbacks e dos combinados que vocês fizeram com eles.
Olha, agora eu acertei. Foi para frente agora. Só fazer, antes da gente entrar nesses pontos para não sair do... Não precisa nem voltar, não. Eu queria fazer 2 comentários. Esses pontos que a gente colocou, que a Denise explorou agora em relação a como a gente transforma o diagnóstico em ação, são orientações gerais para ações que vocês vão conseguir definir de forma específica para as escolas. Então, quando a gente retomou, né, o roteiro, a gente sempre olha para o roteiro anterior para conseguir construir o seguinte, não fazia sentido a gente ignorar, de certa maneira, toda a análise que vocês fizeram de definição de fortalezas, desafios, fraquezas, etc. Então, era importante concretizar isso em ações. E aí, como cada uma das 5.000 escolas vão ter contextos muito diferentes e não vai ter ninguém melhor do que vocês, junto com o SEC, junto com o dirigente, para entender o que aquela escola precisa do apoio de vocês, aqui a gente trouxe algumas dicas mais gerais do que fazer, né? Como é que pode guiar as ações que vocês vão fazer a partir daí. Então, muito nessa linha de como é que eu organizo minha agenda, onde eu invisto mais tempo, eventualmente professores que eu ainda não tenho proximidade, ou coordenadores que eu ainda não conheço. Então, são essas orientações gerais para casos que vão ser específicos. E aí, só antes da gente entrar nos aspectos para não sair do radar, sobre apoio presencial, então a gente vai ter a live amanhã, às 14h, vai ser bastante importante de todo mundo participar, para a gente explorar com um pouco mais de calma os aspectos centrais, o protocolo, etc. Mas eu acho que vale muito a pena ressaltar de que ninguém desaprendeu a fazer apoio presencial porque o protocolo de observação mudou, porque a gente divulgou uma rubrica de qualidade da aula. Todo o conhecimento que vocês foram acumulando ao longo dos anos inteiros, não só do ano passado, quando a gente começou a fazer, né, os PECs qualidade da aula, começaram a fazer apoios presenciais de forma sistemática, mas a experiência que vocês carregam da trajetória dentro da escola, ela não foi esquecida, muito pelo contrário. A gente foi se desenvolvendo muito ao longo dos meses para conseguir fazer apoios cada vez melhores, apoios que de fato conseguissem impactar positivamente a prática do professor e isso levasse à aprendizagem dos estudantes. O que a gente tem agora é um protocolo que ajuda todo mundo, então visa refinar o olhar dos observadores para elementos que são factuais, elementos que são objetivos e que são direcionados para aspectos que a gente considera centrais para a sala de aula. Tem muita coisa que tem um paralelo direto com até então que a gente vinha fazendo, planejamento e domínio de conteúdo, estratégias de ensino-aprendizagem, engajamento dos estudantes, uso dos recursos pedagógicos, então tudo isso continua na rubrica. Aqui a gente só reorganizou para dar mais robustez pedagógica para todo esse processo e ter um parâmetro mais claro escrito do que a gente considera que são aspectos que levam para uma aula de qualidade e aspectos que levam ao desenvolvimento da aprendizagem. Então, eu entendo a preocupação de a gente ter feito essa mudança agora e os apoios começarem a acontecer, mas fiquem tranquilos em relação a isso, porque nada está perdido, a gente só está avançando o trabalho a partir de tudo que foi aprendido pela secretaria como um todo, pela rede como um todo, e formalizando isso num documento. Então, continuem com as práticas que vocês já têm, e a nossa sugestão é que vocês usem o protocolo e vejam o que está funcionando ou não, nos deem feedback, e a gente vai reforçar e vai fazer vários momentos de formação, não só a live de amanhã, mas certamente vamos levar essa pauta também para a orientação técnica dos PECs qualidade da aula, de todos os outros PECs, vamos ter um momento com dirigentes na semana que vem, e esses assuntos vão ser desdobrados dentro da URI, dentro das escolas. E aí, vamos para o não sair do radar, Denis, a gente tem 3 pontos principais aqui. O primeiro deles, vou falar do PEC recomposição, vou falar os outros, tá? Tá. O primeiro deles é o PEC recomposição. Então, vocês devem ter visto que na resolução número 1 desse ano, que é a resolução que define a organização da equipe de especialistas em currículo, a gente republicou a resolução da equipe de especialistas em currículo, em resumo, para conseguir adicionar a pasta PEC recomposição entre as pastas prioritárias da EEC, né, que é a equipe de especialistas em currículo. E esse PEC, que a gente vai ter formação presencial com ele nessa semana, vai ser um PEC que vai olhar para escolas que estão com um grande número de estudantes abaixo do básico, no nível de proficiência de língua portuguesa e matemática, com base na avaliação diagnóstica que foi feita na semana passada, não, na semana anterior, na segunda semana de aula.
E a ideia é que a gente colocou aqui para não sair do radar de vocês a atuação do PEC Recomposição, primeiro porque é uma nova função dentro da equipe que vocês trabalham e porque muitos desses PECs vão trabalhar diretamente com escolas que potencialmente estão no seu setor de escolas, são escolas que você acompanha diretamente. Então aqui vai ser muito importante vocês entenderem também o que é essa função, conhecer a pessoa. Então, se a Denise é PEC Qualidade da Aula, eu sou a PEC Recomposição da URI, a gente se conhecer, entender um pouco mais o que cada uma faz, compartilhar um pouco o diagnóstico da escola, caso seja uma escola que o PEC Recomposição também vai trabalhar, e tentar fazer esse alinhamento de visitas conjuntas para ter essa integração do que o PEC Recomposição vai fazer dentro da escola e do que o PEC Qualidade da Aula vai seguir fazendo, de acompanhamento pedagógico do coordenador, de realização de apoio presencial, com esse foco bem específico na qualidade da aula e na formação em serviço do coordenador. A gente vai ter várias discussões com o SECs em relação à função do PEC Recomposição, como ela complementa outras funções que já existem dentro da URI, como ela se diferencia, sobretudo, dessas funções. A ideia é que a gente também fale diretamente com os PECs Recomposição em relação a isso e continue conversando com vocês em relação a isso. Então, é uma função que soma o trabalho que a URI já tem feito para apoiar as escolas e para apoiar no desenvolvimento da aprendizagem. Então, é importante que vocês conheçam que isso vai estar acontecendo também nas escolas. E aí, o segundo ponto, para não sair do radar, qual que é, Denise? Acertei de novo. O professor articulador, né, o PAAC, que é o professor articulador de área de conhecimento, que, como já foi falado no início, é uma função que veio para aí em substituição ao CGPAC. Então, o que nós estamos colocando aí como pontos principais para o PEC Qualidade da Aula dentro da unidade pertencente ao programa de ensino integral. Para este profissional, o conhecimento dos normativos da função. Então, existe a resolução 163, né, Raíssa, de 2025, e tem a portaria também do subsecretário, que trata da função do PAAC. Então, os dois normativos, é essencial que vocês tenham conhecimento desses dois normativos, tá? A relação do CGPG e deste professor, do PAAC, como que se dá essa relação? Essa relação é uma relação de orientação, de articulação deste trabalho, de trabalho conjunto, alinhado, integrado, ou é uma relação de sobreposição das funções, em que eles não entenderam ainda quem faz o quê, tá? Então, vocês estarão observando. E um bom caminho para vocês conseguirem observar, dado que o PAAC, ele tem aula atribuída, então pode ser que no momento em que você vá à escola, esse profissional esteja em sala de aula, um bom momento para vocês fazerem isso é para fazer um diagnóstico disso, nas ATPCAs, que é quando esses dois profissionais estarão ali juntos atuando. Então, é uma dica que a gente deixa aí para vocês, para que vocês tentem se organizar para observar a atuação desses dois profissionais juntos. E o ATPCA é um bom caminho para isso, tá? Que ali você vai conseguir diagnosticar, você vai conseguir ver como que eles se articulam frente aos professores, como que é o apoio desse CGPG a este PAAC, como que este PAAC apoia esse CGPG. Dali vocês estarão tirando insumos para saberem, bom, eu devo atuar diretamente com orientações, com formações, ou eu devo simplesmente acompanhar o trabalho desses dois profissionais dentro da unidade, tá? E ali, nessa observação, entra mesmo que eu já coloquei a orientação e a articulação do trabalho, porque o CGPG, ele tem que conseguir orientar este profissional e articular o trabalho deste profissional e com este profissional. Tudo bem? Então, temos aqui a terceira
o terceiro ponto para não sair do radar, que é a aplicação da fluência leitora no segundo ano dos anos iniciais, que ela inicia no dia 3 de março e se estende até o dia 26 de março de 2026. Tá? Então, o PEC Qualidade da Aula, que acompanha aí escolas de anos iniciais, tem no calendário pedagógico, né, Raíssa? Sim. Essa agenda para olhar, para ver como que está acontecendo, como que a escola se organizou, se isso está no radar desta unidade, que certamente está. E aqui, antes do encerramento, não se esqueça de... Tem duas coisas que a gente queria retomar. Uma a gente já falou diversas vezes aqui nessa live, mas só para compartilhar. Esse é uma imagenzinha que a gente começou a circular hoje entre gestores, dirigentes, PECs, SECs. A gente posta também na comunidade do Teams para vocês, sobre essas mudanças do apoio presencial. Então, a produção da rubrica de qualidade da aula, o novo protocolo de observação, o documento orientador atualizado. Então, amanhã, dia 25 de fevereiro, às 14h, a gente vai ter uma live transmitida pelo canal Gestão, e a ideia é que gestores, PECs, supervisores e dirigentes estão convidados a participar. Vai ficar gravada, a gente sabe que tem muita gente que vai estar em escola, fazendo visita, mas vai ficar gravada para ser assistida depois. Mas é importante que vocês ajudem na divulgação também, para chegar nos coordenadores, chegar nos outros gestores da escola e possam se organizar para participar, se for possível. E aí tem um link que eu já tinha mandado aqui no chat, outras pessoas também reforçaram, que é o link para o documento orientador de apoio presencial, que a gente conta muito com vocês para poder divulgar para a rede inteira, especialmente para os gestores escolares, e para que vocês possam fazer um estudo em relação a esse material. E aí, de novo, só reforçando, a gente não desaprendeu a fazer apoio presencial, porque a gente tem algumas mudanças no sistema e na rubrica da qualidade da aula. A gente está sempre indo para frente, né, conseguindo consolidar um pouco todos os aprendizados que a gente está tendo enquanto rede em relação ao apoio presencial e dando mais insumos para que o trabalho seja cada vez mais qualificado, cada vez mais efetivo. Então, a rubrica da qualidade da aula traz esses parâmetros mais explicitados, parâmetros que a gente já vinha trabalhando até então, que vocês certamente já apontavam para os professores como fortalezas do trabalho deles, ou eventualmente pontos que precisavam desenvolver. Agora eles estão formalizados na rubrica de qualidade da aula, e a mudança do protocolo de observação é justamente para a gente incentivar cada vez mais um registro de evidências factuais, objetivas, que vão dar insumos para depois, depois ter a construção do feedback. Então a gente está tentando quebrar sempre essa ideia de que apoio presencial é uma avaliação do trabalho do professor, que isso depois vai ter algum prejuízo para ele. Essa não é o foco do apoio presencial. O apoio presencial é uma estratégia de formação em serviço, então a mudança do protocolo é para incentivar esse registro mais factual, uma descrição dos momentos que vão servir depois para a realização do feedback. Então, divulgando aqui novamente a live que a gente vai ter amanhã e o documento, para que vocês possam estudá-lo ao longo do tempo, e a gente vai discutindo isso também ao longo das semanas, tá? E aí, por fim, uma última coisa que a gente queria lembrar, que são um ponto que a gente já tinha colocado no roteiro de janeiro e fevereiro, mas reforçando aqui, que os indicadores de visita e dos apoios do PEC Qualidade da Aula começaram a ser contabilizados ontem, que foi dia 23 de fevereiro. Mais especificamente dia 22, mas só para uma formalidade do BI, que sempre começa num domingo e termina num sábado. Então, esse é um ponto importante, a gente começa a contabilizar desde ontem, e a gente já tinha compartilhado, né, Denis, isso com todo mundo, de que agora, para facilitar essa contabilização, a organização, porque eram coisas que estavam ficando confusas, as quinzenas estão fixas. Então, a quinzena 1 vai do dia 22 de fevereiro até o dia 7 de março, a quinzena 2, do dia 8 de março até dia 21 de março, e assim sucessivamente. E a ideia é que isso facilite tanto a compreensão dos dados lá no BI, quanto a própria organização por vocês. Então, são dois pontos que a gente queria reforçar bastante aqui para vocês, de não deixem de compartilhar e de participar, se possível, caso vocês não estejam já com compromisso dentro da escola, na live de apoio presencial. Ela vai ficar gravada para todo mundo poder consultar depois. Leiam com calma o documento orientador de apoio presencial, que explora todos os pontos da rubrica, do novo protocolo, e não se esqueçam de que os indicadores começaram a ser contabilizados ontem, e a gente vai acompanhando isso com vocês ao longo do tempo. E só lembrando que na próxima virada do BI já aparecem os dados referente a esta semana. Exato. É isso aí. Tá bom?
Então, gente, obrigada pela atenção de todos. Pode deixar eu ver aqui nos comentários, a gente vai ficar atento a esses horários da live, para não pegar o almoço de vocês, né? Que eu sei que todo mundo está sempre correndo aí de uma escola para outra, com várias agendas, a gente cuida disso nos próximos meses. Mas obrigada pela atenção de todos, e assim que acabar a live, a gente já compartilha tanto o link do roteiro, detalhando essas prioridades e as ações sugeridas para o mês de março, quanto também o documento orientador de apoio presencial e esse material de divulgação. Então, uma ótima semana para todos e um ótimo mês de março. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.